Nação, a Libra Brasileira de Futebol, é formado pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Ela é presidida hoje pelo Rodolfo Landim. E os caras estão brigando pelos clubes brasileiros, brigando por melhores condições para os clubes brasileiros. A Libra vai sediar pela primeira vez um campeonato organizado exclusivamente por uma liga aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro de 2025. Tendo o Campeonato Brasileiro de 2025 para organizar com o aval da CBF, a Libra precisa então vender os direitos de transmissão de TV. Hoje, a Rede Globo, que é a dona dos direitos de televisão, tem contrato com os clubes até o fim de 2024. A partir de 2025, é uma outra história, uma outra conversa. E a Globo hoje paga 1,3 bilhão de reais apenas pela transmissão do Campeonato Brasileiro. Mais 200 milhões que a Amazon Prime Video paga aos clubes. Então, o montante aí das transmissões ficaria algo em torno de 1,5 bilhão de reais, que os clubes dividem. Hoje a CBF imputa algumas regras que os clubes dividem entre si, de acordo com o tamanho do clube, posição no campeonato, etc e tal, coisas que são muito polêmicas até hoje, e por isso nós temos duas ligas, a Libra e a Liga Futebol Forte, ainda não se unificaram justamente pela discordância da divisão desses 1,5 bilhão que hoje é repassado à CBF e a CBF repassa aos clubes. A partir de 2025, esse repasse vai ser direto aos clubes. A Globo queria baixar os valores, passar para 1,1 bilhão mais os 200 milhões da Amazon Prime, o que daria apenas 1,3 bilhão de reais para os clubes dividirem. Os clubes, obviamente, não aceitaram, vieram propostas do mundo árabe pela transmissão do evento e a Globo se assustou. Como os clubes bateram um pé, a Globo voltou atrás. A Globo agora oferece 1,3 bilhão de reais fora o que a Amazon Prime vai oferecer. Amazon Prime e Globo trabalham um pouco juntos porque elas têm uma parceria com relação à transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro. Então, eles estão unidos nessa para poder oferecer aos clubes um valor interessante para, a partir de 2025, conseguirem realizar as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Os clubes também não querem apenas 200 milhões da Prime Video. Os clubes querem que esse valor suba e estão negociando para que isso aconteça. Então, a Globo ofereceu 1,3 bilhão, já é o que os clubes recebem hoje e, portanto, eles conseguiriam manter isso. Os clubes estão debatendo duas situações agora com a Globo. O tempo que esse contrato vai durar, de 1,3 bilhão, e a questão da Globo fazer a transmissão no seu pay-per-view, no Prime, né? Os clubes hoje recebem apenas 38% para ter os seus jogos passados no pay-per-view. A Globo recebe o maior montante. Os clubes querem que isso mude. Os clubes querem receber a maior parte do valor que a emissora destinar às transmissões no pay-per-view, que é a TV fechada, né, gente? Os clubes também querem que uma parte das transmissões seja destinada ao streaming com narradores alternativos e em praças alternativas, praças que geralmente os jogos da Série A não passam. Então ainda há uma árdua luta e um árduo caminho para os clubes da Libra e da Liga Futebol Forte trabalharem, traçarem até que tudo esteja fechado. Mas o certo, o óbvio e o que vai acontecer é que em 2025 os clubes sediarão o primeiro campeonato brasileiro por uma grande liga. Daí para frente, a CBF fica apenas com a seleção brasileira e dando uma olhadinha daqui, uma olhadinha acolá, como está saindo o Campeonato Brasileiro da Liga. Com isso, gente, até a arbitragem pode melhorar. Os clubes querem trabalhar a arbitragem diferente do que a CBF trabalha hoje. Fala-se em profissionalização dos árbitros, deixar os árbitros trabalhando exclusivamente com futebol, recebendo, reciclando, tendo cursos, tendo uma academia de árbitros para que os erros não ocorram da maneira que estão acontecendo, inclusive pelo VAR. O que vocês acham dessa ideia? Quem capitaneia tudo isso hoje é Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ainda há também que se ter uma junção entre Libra e Liga Futebol Forte. O Atlético Mineiro, que era um dos principais clubes da Liga Futebol Forte,
já se rendeu à Libra e já se associou à Libra. Por falar em Atlético Mineiro, nos últimos dias a gente viu alguns dirigentes, jornalistas mineiros e dirigentes do Atlético Mineiro falando sobre a possibilidade do Atlético contratar o Gustavo Scarpa. Falaram até que com o jogador já estava tudo certo. Acontece que o empresário do atleta ainda está oferecendo ele aí no mercado. Ofereceu ele ao Flamengo e ofereceu também ao Palmeiras. Engraçado, se o Atlético Mineiro já fechou as bases financeiras com o atleta, por que então o empresário dele continua o oferecendo? Além de ter ainda o entrave com o Nottingham Forest, porque os caras lá na Inglaterra querem 4 milhões e o Atlético está oferecendo 2, ainda há sim um impasse com o jogador. O jogador recebe hoje de salários 2,1 milhões de reais mensais. A SAF, que comprou o Atlético Mineiro, impôs regras e colocou um teto salarial de 1,3 milhão de reais para o jogador que recebe o maior salário. Esse está sendo um entrave para o Gustavo Scarpa fechar com o Atlético Mineiro. Ou seja, não só o Atlético ainda, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, conseguiu fechar com o Nottingham Forest, como também ainda não conseguiu fechar com o Gustavo Scarpa. Os dois clubes no Brasil que têm condições de pagar esse tipo de salário é Flamengo e Palmeiras. Por isso, ambas as equipes foram procuradas pelo empresário do Gustavo Scarpa, ainda que no caso do Flamengo tenha acontecido de modo acidental, ocasional, se é que vocês me entendem. Flamengo e Palmeiras estão dispostos a tentar a contratação do jogador, mas querem que o empresário e o jogador tente a liberação do atleta. Quer dizer, isso por parte do Flamengo. Palmeiras eu não acompanho não, mas Palmeiras também teve interesse no retorno do atleta que um dia vestiu as suas cores. O Flamengo depende do que o empresário conseguir lá. Se o Scarpa conseguir ser liberado por uma compensação financeira, e quando se diz compensação financeira, algo abaixo dos 2 milhões de euros, tem grandes chances do Flamengo contratar o atleta. Há pouco tempo atrás, o atleta realmente não interessava. Agora, depois que o empresário mencionou a situação do jogador para dirigentes rubro-negros, o Flamengo olha com outros olhos para o jogador. E não seria problema a questão do salário de 2,1 milhões de reais. Mas aí, nação, alguém vai sair. Esses jogadores mais velhos do Flamengo podem colocar a barba de molho. Porque para vir um Scarpa, para vir 2 meias, vai sobrar para alguém ali no meio de campo. É óbvio que pode sobrar muito para o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro quem deveria estar com a barba bem encharcada, porque não é 100% confirmado que a renovação dele vai acontecer não, tá? Bom, e se o Everton Ribeiro deveria estar com as barbas de molho, tem outro jogador que a partir de agora vai ficar. Rodolfo Landim tomou uma decisão agora, há poucas horas atrás, está cerca de 6 horas atrás, junto com o Conselho de Futebol do Flamengo. Prestem bem atenção. O Flamengo vai procurar um outro atacante para substituir o Gabriel Barbosa. Essa decisão foi tomada, como eu disse, 6, 7 horas atrás, depois de muita conversa do Landim com conselheiros do departamento do Conselho de Futebol do Flamengo, e os caras acham mais viável procurar um outro atacante. A ideia do Flamengo é a seguinte: só se preocupar com o Gabriel no ano que vem. Não há propostas pelo Gabriel agora. Houve sondagens, houve especulações ao nome dele, mas nada de concreto nunca chegou. Tem muito dirigente rubro-negro que, assim como boa parte da torcida, acha que o ciclo do Gabriel terminou, que não tem mais como o Gabriel se reerguer no Flamengo. Eu vi outro dia alguém postando o seguinte: como pastores, nós vamos buscar aquela ovelha que está se desgarrando ou nós vamos deixá-la se desgarrar? Ovelhas não têm pensamento, não agem com raciocínio lógico. Ovelha, você vai lá e dá um caminho e ela segue. Pessoas, não. Pessoas, você dá o caminho e ela tem um livre-arbítrio de seguir ou não. O Flamengo deu todos os caminhos para o Gabriel, meus amigos. Deu estrutura, deu fama, deu poder e deu dinheiro. E o Gabriel, ainda assim, está escolhendo ir para o outro caminho. Indo para esse outro caminho, ele não vai permanecer no Flamengo. Essa decisão ela também tem muito a ver com o perfil de jogador que o Tite já tratou em conversas com o próprio Rodolfo Landim. Obviamente, o Tite
nunca vai admitir ter tocado publicamente, ter falado no nome do Gabigol publicamente. Mas o Tite já mostrou para o Flamengo que o comportamento e que o perfil de jogador que ele espera não é o que o Gabigol demonstra. O Gabriel é muito bom nos treinamentos, muito dedicado, não falta, se empenha, mas não está com a cabeça voltada apenas para o futebol, e enquanto for assim, os caras não vão priorizá-lo. Então a decisão foi tomada. Daqui até o meio do ano que vem, duas situações podem acontecer. Primeiro, o Gabriel mudar da água para o vinho, e se isso acontecer, pode ser que essa situação se modifique, ou o Flamengo vai contratar um outro jogador. A partir de agora, a missão do departamento de scout do Flamengo é mapear no mercado um centroavante, um atacante de área mais jovem e que tenha potencial de crescimento. É isso que os caras estão mapeando agora. Mas, enquanto isso, o que acontece? É para essa janela agora? Não necessariamente. Esse atacante pode chegar nessa janela, que é a de janeiro, ou na janela do meio do ano, ou na janela de janeiro de 2025. O Flamengo quer dar o tiro certeiro no jogador jovem com potencial de crescimento, mas confia no que o Pedro pode fazer ainda pelo Flamengo. Confia até que o Pedro pode ser o jogador que vai fazer essa transição do Gabriel para o novo atleta que o clube pode contratar. Então o Gabriel agora está de sobreaviso. Ou ele muda o comportamento, se dedica ao Flamengo de verdade, corre atrás de verdade, ou 2024 será o último ano do Gabriel no Flamengo. Isso é informação, gente, tá? Isso é informação séria. Ou ele se dedica e muda o conceito que o Landim e os conselheiros têm dele hoje, ou 2024 é o último ano do Gabriel no Flamengo. Os conselheiros tanto fizeram até conseguirem o Landim dar um basta nessa situação. O que vocês acham a respeito disso? Agora, é claro, né? Essa diretoria ela é muito movida a din-din. Se o Gabriel ficar humilde, falar, não, vamos fazer do jeito que vocês queriam fazer, vamos baixar o salário aqui, 2 anos de contrato, tá bom para mim, porque o Gabriel quer ficar no Flamengo. Tá dando todos os tiros possíveis para ter uma remuneração mais alta. Mas, de repente, vendo o desinteresse da diretoria, ele pode acabar baixando a bola e oferecendo valores mais interessantes que possam convencer a diretoria a esquecer essa história de um novo atacante e renovar com ele. Tudo pode acontecer. Hoje, a decisão tomada foi essa. Daqui para frente, vai depender única e exclusivamente do Gabriel. O que vocês fariam? Coloquem aí nos comentários e me ajudem a entender aquilo que vocês pensam. Olha, vou deixar no comentário fixado aqui o link do Live Mengo TV, que é o nosso novo canal de lives. Ontem a gente fez uma live lá à noite e nós vamos fazer mais lives até acontecer de ser diariamente. Então já vai garantindo sua vaga lá, se inscreva, até porque eu estou colocando vídeos menores lá, pedaços, trechos dos nossos vídeos, para você que não tem tempo, está na correria, poder assistir lá. Valeu? Nação, obrigado por tudo, tenham uma excelente quinta-feira, eu amo vocês, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!